Amados irmãos, vamos abrir a Escritura em Romanos capítulo 9. Romanos 9, a partir do versículo 30. Na semana passada, nós estivemos dedicados no capítulo 9 de Romanos, a partir do versículo 1 até o versículo 29. E vimos que a grande questão que Paulo deseja responder nos capítulos 9, 10 e 11 é o grande problema da não conversão ou da incredulidade dos judeus. E agora nós vamos observar a continuação desse argumento do apóstolo Paulo, mas agora ele vai mudar o foco, os irmãos vão perceber isso. Na semana passada, o foco de Paulo era mostrar a soberania de Deus, o método de Deus da eleição. Mas agora, ele continua tentando responder a pergunta, mas dessa vez vamos ver um novo detalhe, algo que deve ser complementar à doutrina da eleição. Vamos, portanto, observar o que Deus tem para nos dizer hoje. Romanos capítulo 9, a partir do versículo 30 até o capítulo 10, versículo 13. Acompanhe comigo a leitura. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para que a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá do céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos orar? Senhor, o nosso desejo é ouvir a Tua voz, sermos iluminados pelo Teu Espírito, para que possamos compreender aquilo que revelaste aos Teus santos. Que o Senhor, nesse instante, portanto, faça ecoar a Tua voz em nossos corações. Que sejamos, ó Deus, elevados por Ti mesmo, ó Pai, à compreensão e à prática daquilo que devemos crer e observar da Tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Meus irmãos, é sabido, e eu já mencionei isso em outros momentos, que nós podemos dividir o grupo ou os grupos de religiões em dois grandes grupos. Há aquelas que dizem que o homem precisa fazer alguma coisa, precisa observar algumas regras, precisa viver de alguma forma para que obtenha a paz, para que obtenha a salvação, para que encontre o nirvana, enfim, e qualquer coisa que se mencione ser a redenção, a salvação. Mas há, por outro lado, uma religião, e somente uma, que se opõe a todas as outras, porque é a única que diz que não há nenhum outro meio de ser salvo, senão pela graça de Deus. Portanto, não é simplesmente pela obra humana, não é pelo mérito humano, não é por uma observância de regras, de uma religiosidade, que alguém pode encontrar a salvação, que alguém pode, de fato, ser salvo dos seus pecados. Há apenas uma religião, há apenas um grupo de pessoas que diz que a salvação se dá por meio da graça. E são aqueles, portanto, que seguem a Jesus Cristo. Nesse sentido, a religião cristã, ela se distingue, ela se opõe a todas as outras vertentes religiosas, a todas as outras formas de vida religiosas. E Paulo, portanto, quando está tratando sobre o problema da incredulidade dos judeus, trata exatamente da distinção, da grande diferença que é a religião cristã. Porque, como vimos na semana passada, para Paulo isso é algo muito pessoal. São os seus irmãos, são os seus primos, são pessoas que ele conviveu durante grande parte de sua vida, que estão caminhando para o inferno, porque... Essa é a pergunta. Por quê? E a primeira resposta que Paulo dá é: porque Deus é soberano. Porque a salvação pertence a Deus. Porque é Deus quem elege, é Deus quem escolhe, é Ele quem decide. Isso vimos na semana passada. Se você não estava conosco e você não assistiu online, eu sugiro que você assim o faça, porque agora nós vamos ver a outra metade da moeda. O outro lado da história, o outro lado da mesma resposta que Paulo nos dá. Porque assim como a Bíblia enfatiza diversas e diversas vezes a soberania de Deus, a eleição de Deus, ela também enfatiza a responsabilidade do homem. Ela também enfatiza como que os homens devem crer, ou no que eles devem crer, para que realmente sejam salvos. Naturalmente, os homens não estão caminhando para a salvação. E se você tem acompanhado comigo a exposição da carta aos Romanos, você tem visto isso. Que a natureza do homem é o pecado. Que a natureza do homem é a escravidão no pecado. E que o caminho ao qual todos nós já nascemos trilhando é o inferno. No entanto, a grande pergunta que Paulo responde agora, nessa segunda metade de seu argumento, é: diante da falha, da incredulidade de Israel, como alguém pode ser salvo? Como alguém pode obter a salvação? Vamos ver isso, portanto, em 3 pontos. Primeiro, precisamos entender que a salvação é pela fé e não por obras.
é o centro do argumento de Paulo desde o seu primeiro capítulo. Mas vamos mais uma vez nos voltar a esse argumento, dessa vez como está construído aqui nos versículos 30 ao versículo 4 do capítulo 10. Veja comigo mais uma vez o texto. Versículo 30. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. E que Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Isso é uma declaração. Foi isso que aconteceu. Realmente, a experiência de Paulo é essa. É que os gentios abraçaram o evangelho. E se você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber exatamente essa ênfase. A segunda metade do livro é especialmente focado no trabalho de Paulo, as suas viagens missionárias. E nós vamos observar que aquilo que era o foco inicial da igreja, pregar aos judeus, anunciar Jesus Cristo, o Messias dos judeus, agora muda completamente, porque Paulo, que é chamado de o apóstolo dos gentios, passa a anunciar o evangelho aos pagãos. E, curiosamente, houve um despertar sobrenatural, um avivamento nas terras pagãs, um avivamento entre os politeístas, os animistas, aqueles que idolatravam pau e pedra, aqueles que se curvavam diante do sol e da lua, aqueles que reverenciavam uma diversidade de deuses, mas agora, diante do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, eles se curvam diante do único Deus verdadeiro. Você vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo pregando em Atenas, centro da sabedoria grega, onde ele observa a diversidade da religiosidade pagã grega, e observa um grande número de templos, sendo um deles algo que chama a sua atenção. E o nome do templo dedicado a o Deus desconhecido. Isto é, a idolatria e a religiosidade dos pagãos era tamanha que, não satisfeitos em sacrificar, em buscar de alguma forma méritos diante dos deuses que eles conheciam, para garantir, faziam até mesmo adoração a um Deus desconhecido. E Paulo usa como um gancho para mostrar a eles que de fato eles desconhecem um Deus. E o Deus que eles desconhecem, Paulo diz, é o que criou todas as coisas, é aquele pelo qual todas as coisas se movem, e aquele que somente nele há salvação. Então, meus irmãos, essa foi a experiência de Paulo. A experiência é que os judeus negaram Cristo, mas que houve um grande avivamento por parte dos gentios. E veja, isso não é nenhum mérito dos gentios. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Os gentios não estavam buscando a salvação pela fé. Não é algo como que se eles já estivessem ansiosos por exatamente aquela mensagem. Ainda que, é claro, como todos nós, a semente da religião, o senso da divindade estava em seu coração, de modo que certamente nenhum daqueles ídolos poderia satisfazer a sua alma, matar a sua sede, resolver os seus problemas. Mas eles buscavam, mas eles procuravam, e como que tateando no escuro, procuravam alguma coisa no que se firmar, até que os seus olhos foram abertos e puderam contemplar Jesus Cristo, a luz que ilumina a todos os homens. É exatamente isso que aconteceu com os gentios.
Mas não aconteceu com os judeus, diz Paulo. Pelo contrário, os judeus, por outro lado, procuravam a lei da justiça. E aqui está uma expressão muito cara para os judeus. O apóstolo Paulo está recuperando uma expressão importante para aquele período do judaísmo. A lei da justiça tem a ver exatamente com um compromisso com regras, um compromisso com uma identidade judaica que se estabelece a partir de uma série de símbolos. Nós já vimos isso. A circuncisão, os dias de festa e as dietas, ou a dieta judaica. E esses três elementos eram fundamentais como detectores daqueles que pertencem à aliança, daqueles que são, de fato, filhos de Israel, daqueles que a quem pertence as bênçãos do Senhor. E Paulo agora, mais uma vez, bate nisso, dizendo que essa religiosidade dos judeus não resolve o problema. Ela não dá conta da situação. E isso foi como que uma pedra de tropeço para os judeus. E aqui tropeço, entenda, é algo que leva a cair. É algo que leva a ofensa, que leva ao desconhecimento, que leva à ignorância. Por quê? Porque o Cristo que se apresentou a eles não era o Cristo que eles esperavam. Veja o versículo 33, como está escrito. Melhor, veja o versículo 32. Por quê? Porque não buscou pela fé, referindo-se aos judeus, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. E quem é essa pedra de tropeço? Paulo responde, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. O apóstolo Pedro, na sua carta, usa esse mesmo texto, essa mesma referência, para se referir a Jesus Cristo, como aquele que era a pedra de tropeço, a pedra que foi rejeitada, mas agora é a pedra angular, a pedra que foi central para a construção de todo o edifício, que é a igreja. É exatamente, portanto, aquilo que foi pedra de tropeço para os judeus, é a salvação para todo aquele que crê. Perceba que o que Paulo está nos mostrando é que há uma responsabilidade pela rejeição de Cristo. Os judeus detinham uma expectativa de um Messias, rei, que lhes tirasse do cativeiro do Império Romano. A história de Israel, que vem numa série de cativeiros desde o Egito, e todos eles ocasionados por desobediência a Deus. Nós podemos lembrar do cativeiro assírio com o reino do norte, depois do cativeiro do sul, do reino de Judá. E todos esses cativeiros foram ocasionados pela incredulidade de Israel. E Deus julgou essa incredulidade. Deus respondeu tudo isso com ira, com justo juízo. Da mesma sorte, portanto, quando depois do retorno a Jerusalém, lá com Zorobabel, Neemias, Esdras, nós temos uma série de revoltas do povo de Israel, dos judeus, contra outros impérios que vão se formando naquela região. E dentro, portanto, dessa grande história
que nós não temos ela na Bíblia, é aquilo que é chamado de o interlúdio bíblico, os tais dos 400 anos de silêncio profético. Nós temos exatamente uma formação da religião judaica numa mescla, não só do Antigo Testamento, mas da experiência do povo judeu, da supremacia de impérios terríveis. Talvez um dos mais emblemáticos seja a invasão de Eutíoco Epifânio, o imperador, ou melhor, um capitão do exército, que adentra as portas de Jerusalém, entra no templo de Israel e oferta a Zeus um porco. Aquilo que intencionou em toda a revolução dos Macabeus, que depois você pode olhar a história dos Macabeus, e que como tudo aquilo ali foi depois controlado, mas havia uma tensão política em Jerusalém. Porque assim como outras revoltas aconteceram, havia um partido dos zelotes que estava especialmente preocupado todo momento em como se rebelar contra o Império Romano. Portanto, essa expectativa de alguém que se levantaria para ser aquele que os tiraria das amarras do Império Romano. Mas Jesus não era o Messias esperado. Não, pelo menos, dentro dessa construção religiosa. Jesus se torna, portanto, uma pedra de tropeço, porque causa uma grande contradição, uma grande confusão. E se você ler os evangelhos, é exatamente isso que você vai ver toda hora. Os fariseus, os saduceus se perguntando a todo momento, quem é esse Messias? Ele não está se adequando com aquilo que a gente quer que ele seja. Só que Jesus não veio para ser o Messias que os homens criaram. A religião cristã é fundamentada na graça de Deus, porque ela não é obra humana. Ela não é algo que foi imaginado pelo homem. Ela não é algo que foi inaugurado pelo homem. Ela não é algo que pode ser sequer sonhado pelos homens. Porque aquilo que Jesus veio trazer, a salvação eterna, a salvação que compreende algo muito mais profundo do que mera amarra de um império terreno, do que mera escravidão pelo período curto que nós vivemos aqui, mas ele veio para salvar do pecado, do juízo de Deus. Isso trouxe grande confusão. Por isso que agora Paulo diz, olha, isso se tornou um escândalo. Esse é o grande escândalo dos judeus. Eles se escandalizaram com Cristo. Cristo se tornou um grande escândalo para eles, porque não pôde trazer salvação para eles, porque não creram. Então agora a resposta que Paulo nos dá é que os judeus não foram salvos, porque não creram em Jesus. Porque não se declararam diante de Cristo, apesar do zelo. Veja o versículo 1 do capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Eles de fato estão buscando alguma coisa. Há certo zelo da parte dos judeus. Talvez essa mesma ideia Paulo trouxe quando falava dos pagãos, dizendo, admira-me a religiosidade de vocês. Uma forma de Paulo dizer, olha, perceba, há algo interessante aqui. Eles estão buscando alguma coisa. É mais ou menos quando você vai citar um incrédulo, e essa pessoa vive de uma certa forma com uma vida um tanto coerente com a prática cristã,
e você diz assim, rapaz, essa pessoa é quase crente, não é? Olha ali, ó. Ela é honesta, ela não vive na embriaguez, não vai para festa. Rapaz, isso é muito conversa de mãe, inclusive. Mãe adora fazer isso. Olha, meu filho, ele não professou Jesus Cristo, não, mas olha, é um menino tão santo. É Paulo aqui com esse coração meio materno dele para com os seus patrícios, para com seus irmãos judeus. Mas perceba que boa vizinhança não salva ninguém. Tentar ser bonzinho, tentar ser educado, uma fala mansa, isso não resolve o problema de ninguém. O zelo dos judeus pela lei, perceba, o zelo dos judeus de guardar os 10 mandamentos, uma rigidez, assim, admirável. É no período, portanto, do Novo Testamento que você encontra uma tradição como, por exemplo, se no dia do Senhor não se pode trabalhar e andar pode ser um trabalho, quantos metros alguém deve andar para que não trabalhe no dia do Senhor? Perceba, há um zelo. É um zelo interessante, mas isso não salva ninguém. Isso não coloca ninguém no céu. Porque todas essas obras, diante dos pecados, diante da justiça de Deus, são trapo de imundícia. São simplesmente um sinal e um símbolo de que há alguma lei no coração do homem, mas lá está o homem disposto a quebrar essa lei todos os dias. Portanto, queridos, apesar de uma certa aparência de bondade, salvação é algo que tem que vir do coração. Não é a justiça própria. Veja o que Paulo diz no versículo 3. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim, a finalidade, o objetivo da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Meus irmãos, justiça própria não pode salvar ninguém. Tentativas tolas nossas, muitas vezes, de justificar os nossos atos, de justificar as nossas ações, não resolvem o nosso problema diante de Deus, porque Deus conhece o seu coração. Deus vai onde ninguém pode ir. Deus sabe o que você pensa. Deus sabe os seus planos, os seus projetos, as suas motivações. Deus conhece profundamente o seu ser. Não tem como você enganar a Deus. Você engana a sua mãe, por isso que ela fala bem de você na praça. Mas a Deus você não engana. Você não engana. Eu estou falando das mães com todo carinho. Minha mãe está aqui, ela pode falar bem de mim, inclusive. A justiça própria não pode salvar ninguém. A justiça própria não pode perdoar pecados. A justiça própria só é mais uma tentativa tola, religiosa nossa, de não reconhecer o nosso próprio pecado. É por isso, portanto, irmãos, que, diante do fato que a salvação é pela fé e não por obras, essa salvação é pela fé em Cristo e somente nele. Vejamos o versículo 5 agora. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte. Veja, Paulo está contrastando dois tipos de justiça.
uma justiça fundamentada na lei, que vem de Moisés. Não que Moisés de alguma forma acreditasse que ele poderia ser salvo pela lei, mas observar que essa lei, se guardada, ela encontra salvação. Só que Paulo vai dizer, mas isso não dá certo. Já provou isso em capítulos anteriores. A justiça da fé, no entanto, ela caminha por uma outra rota. E a rota é a seguinte: não pergunte no seu coração quem é que vai fazer Jesus salvar. Alguém? É o resumo que ele está dizendo aqui. Quem é que pode trazer Cristo dos céus à terra? Quem é que pode trazer Cristo da sepultura à vida? Quem dos homens, cheios de autoridade, cheios de pompa, cheios de orgulho, cheios de justiça própria, pode tentar fazer algo a respeito de Cristo? Ninguém pode fazer isso. É nesse sentido, portanto, que Paulo está dizendo, não adianta você se perguntar essas coisas. A justiça própria é impossível. A justiça por si mesmo, a religião das obras está fadada ao fracasso. Você tentar viver uma vida justa, por mais que você estabeleça regras, métodos, tabelas, você tentar criar todas as metodologias possíveis para viver uma vida pura e santa, isso está fadado ao fracasso, porque ninguém dá conta de viver assim. Antes, essa justiça que vem de Deus é algo que não está, portanto, a depender da ação humana, do mérito humano, mas está bem perto de nós. Os homens saem como que buscando a redenção, a salvação, andam quilômetros. Eu já contei essa história, mas eu vou contá-la de novo. Alguns anos atrás, eu estava pastoreando em São Paulo, uma igreja, e nós estávamos procurando lugar para acampamento. Então, viajando por São Paulo, estávamos indo em direção a um lugar que era possível o aluguel para acampamento de carnaval. E paramos num posto, num graal, muito comum lá nas estradas de São Paulo. E vimos, enquanto andávamos pela estrada de São Paulo, um número enorme de pessoas andando por aquela estrada, indo, para a Basílica ali em... Me esqueci o nome da cidade. Aparecida, obrigado. Lá em Aparecida. Algum católico falou aqui. Aparecida. E lá, portanto, nessa jornada, as pessoas passam dias. Vejam, não são horas andando, não. São dias andando. Dias andando. E estávamos ali, comendo alguma coisa, até que alguém chegou até nós e pediu uma meia. A pessoa disse, olha, eu já estou caminhando há 2 dias, a minha meia rasgou, não tem mais como usar, e se vocês puderem me dar uma meia, eu ficaria muito grato, estou em direção à Aparecida. E nós olhamos ali e vimos uma oportunidade de evangelização. A gente disse assim, olha o seguinte, claro, a meia é sua. Tiramos ali na hora, não foi nem eu que tirei, foi um outro colega. Ele tirou lá e deu a meia. Mas eu quero que você ouça alguma coisa. Então, naquele momento, eu pude falar do Evangelho. Eu pude falar que tudo que ele estava fazendo era em vão, porque não há como andar quilômetros para encontrar a graça de Deus. Não adianta você andar dias e dias para achar Jesus, para encontrar Deus, porque Ele está bem perto de você. Basta que você declare, que você invoque o nome do Senhor.
porque a salvação é pela graça e não por obras. Para minha surpresa, após eu falar tudo isso, ele disse assim: não, eu acredito nisso. Eu sou de uma igreja evangélica. E é nessas horas que a gente olha assim, dá uma respirada funda como pastor, diz assim: o que estão pregando por aí, né? O que estão ensinando para o povo? Que não é possível. Está tudo contrário, tudo errado. E aqui está Paulo dizendo: não adianta você andar quilômetros, não adianta você fazer votos, promessas. As suas tentativas de mover a vontade de Deus, de manipular a vontade de Deus, são um fracasso. Sabe por quê? Veja o versículo 8. Porque a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. E aqui está o que ele quer dizer. Versículo 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. O que Paulo nos mostra com clareza é que a salvação se dá por meio de uma ação, de uma dinâmica, que nós podemos chamar de dinâmica boca-coração ou coração-boca. Porque a palavra da fé pregada, ela atinge o coração humano, para que aquele que vivenciava a impiedade e a incredulidade possa declarar e professar que só Jesus Cristo é o seu Senhor, e isso é necessário. Agora, eu quero que vocês entendam o que significava declarar que Jesus é o Senhor em um período que já havia um Senhor. Já havia alguém que se identificava, que se chamava como Senhor, o Kyrios, o César. Já havia um Senhor, alguém que servia como um dominador de todas as coisas. E aqui Paulo, ele usa essa expressão, Kyrios, Senhor, recuperando exatamente as duas ideias, tanto entre os judeus, porque essa era a expressão usada pelos judeus para se referir a Deus, como também pelos pagãos para se referirem a César, o imperador romano. E o que Paulo está dizendo é que tudo isso converge em Jesus. Aos judeus reconhecerem que o Deus do Antigo Testamento é Jesus Cristo. Ele é o Kyrios, Ele é o Senhor, Ele é o Deus revelado de Gênesis a Malaquias, no nosso cânon pelo menos. Como também Ele é o verdadeiro Senhor, que governa muito acima de César. Essa declaração, meus irmãos, é uma declaração de culpa. É uma declaração que levaria e levou muitos cristãos à morte. Porque dizer que César não é o Senhor, dizer que um homem é o Senhor para um judeu, isso era motivo de morte. E o que, portanto, Paulo está dizendo é que é necessário professar a Jesus Cristo como seu Senhor, diante dos homens, publicamente, ainda que isso te leve à morte, ainda que isso te leve à zombaria, ao escárnio. E os judeus não fizeram isso, porém, seja judeu ou seja gentil, todo aquele que assim declarar será salvo, porque a salvação é igual para todos. Veja o final do texto, a partir do versículo 11. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E aqui está o convite.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus irmãos, é necessário que nós estejamos percebendo aqui a riqueza do ensinamento bíblico. É que diante das tentativas humanas, falhas, de obter a salvação, o nosso Deus exige simplesmente que você o invoque. E esse pode ser o seu quadro hoje. Essa pode ser a sua situação hoje. Não necessariamente que você não seja membro dessa igreja, porque você pode ser membro dessa igreja e ainda não ter declarado Cristo de fato, de coração, como o seu Senhor. Uma declaração que vem da alma, em reconhecimento da pessoa de Cristo, da ressurreição dos mortos, da obra que Deus fez, ao não só entregá-lo para a morte, mas ao ressuscitá-lo ao terceiro dia. E é esse Cristo, portanto, que é o único meio de salvação. E nessa noite o Senhor nos chama a invocá-lo porque Ele está perto. Deus não está longe. Deus não está a quilômetros para que você precise estragar a sua meia em caminhadas longas, tentando achar a salvação. O Senhor está perto. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não tem outro meio. Não há outra exigência. Você não precisa ser membro da Igreja Presbiteriana de Casa Caiada. Você não precisa gostar do pastor Ronaldo. Eu nem preciso se preocupar com isso. Só há uma exigência: invocar o nome do Senhor. Invocar o nome de Jesus Cristo. E qual é o nome dele? É Jesus. Qual é o nome dele? É Jesus. Jesus. Recentemente eu tive o privilégio de ensinar aos meus filhos o que significa o nome de Jesus Cristo. A palavra Jesus, uma palavra para grega, Jesus, mas que vem de uma origem hebraica, Yehoshua, que junta duas palavras em hebraico. Yah, que é vamos dizer assim, um apelido para Deus, e a palavra para salvação. E é exatamente isso que significa o nome de Jesus. De Deus, de Yahvé, é a salvação. Todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo reconhece que Deus, e somente Deus, é o dono da salvação. E para eles, todos aqueles que invocarem o nome do Senhor, seja na Austrália, seja no Japão, seja nos Estados Unidos, seja na África do Sul, seja no Brasil, todo aquele que invocar o nome do Senhor está salvo. Esse é o chamado. Religiosidade não salva ninguém. O que salva é se curvar diante de Cristo. Essa noite, o Senhor te chama a se curvar diante dEle. Essa noite o Senhor está chamando para que você declare o nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo fale ao seu coração e não te deixe dormir essa noite
sem que você declare o nome do Senhor. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, é necessário que nós estejamos prontos para ouvir a Tua voz. Mas o que nos prontifica a ouvir a Tua voz, ó Deus, é o Teu Espírito Santo. És Tu, ó Deus, que vem direto ao nosso coração. Abre a nossa alma para que possamos declarar que só há um Senhor. E nessa noite, ó Deus, a minha oração é que o Teu Espírito esteja falando, Deus, aos corações. Que o Senhor esteja agora tocando os corações e fazendo, Deus, com que homens e mulheres se curvem diante de Ti, para que declarem que de fato Tu és o Senhor. Que não há outro Deus, não há outro a quem devemos nos dobrar, não há outro a quem devemos confessar como Rei, Senhor, Salvador, senão Jesus Cristo. Assim, ó Senhor, sem apelos emocionais, sem qualquer, ó Deus, forçação meramente humana que poderia ser conduzida por um discurso público. Que o Senhor agora toque os corações pelo Teu poder. É o que clamamos, é o que oramos, é o que Te suplicamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, não por força, mas pelo poder do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.